E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Algures e poucos meses depois de me mudar para a cidade onde eu vivo agora, tive uma experiência simples, mas muito interessante. Estava escurecendo e eu saí para ligar a luz de fora. A vizinhança estava silenciosa. Eu conseguia ouvir apenas os pássaros e as árvores balançando com o vento. Havia um cheiro. É difícil explicar. Não era bom nem ruim, era apenas correto. Naquele dia, me senti em casa nessa cidade. Foi um momento realmente incrível para mim, porque na hora eu percebi que eu talvez nunca tenha tido esse sentimento antes, nem mesmo na minha cidade natal. Todo mundo passa por momentos como esse. Situações únicas que, para outras pessoas, talvez não tenha nada demais, mas que para você foi uma experiência inesquecível. E nunca vamos conseguir explicar para os outros como nos sentimos naquele exato momento, não importa o quanto somos bons com as palavras. Esse mundo interno, que é único e exclusivo a cada um de nós, é chamado, de forma geral, de subjetividade. Mas antes de continuar, se você gosta de saber sobre mente, cérebro e consciência, se inscreve aí no canal. Para entendermos por que subjetividade é uma característica tão complicada de se lidar, seja na ciência ou na filosofia, podemos fazer a comparação com a noção de objetividade. Algo é objetivo quando pode ser observado por uma terceira pessoa e está disponível para qualquer um. Quaisquer fenômenos no mundo que podem ser observados a olho nu ou através de instrumentos podem ser considerados fenômenos objetivos. Isso inclui a chuva, o vento, um animal correndo em alta velocidade. Pode incluir até mesmo aquilo que a gente não vê com nossos olhos, mas que somos capazes de observar através de instrumentos, como organismos microscópicos. Ou até mesmo coisas que não podemos ver, mas cujos efeitos podemos detectar, como o calor de um ambiente ou buracos negros, que só há pouco tempo foram diretamente observados. Mas como você se sente quando vê um arco-íris, quando o vento bate em seu rosto ou quando você vê um animal correndo em alta velocidade? Esse tipo de experiência é sua e totalmente privada. Isso é subjetividade. Podemos pressupor como você se sente, mas não temos como saber realmente como é essa sensação, pois para isso teríamos que trocar de corpo um com o outro. Os filósofos da mente também usam o termo qualia para se referir às experiências subjetivas. Com relação à terminologia, qualia é plural, o singular é quale. Isso permite que eles analisem os qualia a partir de diversas posições diferentes. Se elas são propriedades físicas ou não, quais estados possuem quali, etc. Eu não vou entrar nesse debate aqui porque vocês podem imaginar o quanto esse assunto é longo. Vamos manter as coisas simples. Ao tentarmos explicar a subjetividade, é comum cair para um de dois extremos. O primeiro é tentar entender as experiências subjetivas como a evidência de que há algo além do corpo físico que gera a experiência humana no mundo. Para Descartes, por exemplo, a subjetividade era a única coisa que podíamos dar como certo que existe, pois podemos duvidar de tudo, menos da nossa própria existência. Daí vem a famosa frase, penso, logo existo. Essa visão é chamada de dualista, porque entende que nosso corpo é apenas uma espécie de veículo que é controlado pela nossa alma. Descartes acreditava inclusive que animais eram apenas máquinas muito sofisticadas, pois não possuíam alma. Se formos usar a palavra alma como sinônimo de mente ou de consciência, então Descartes estava redondamente enganado quanto aos animais não humanos. O outro extremo seria negar que existe tal coisa chamada experiência subjetiva, que tudo que existe é aquilo que pode ser observado objetivamente. Essa posição, considerada reducionista, era compartilhada por filósofos como Gilbert Ryle e Ludwig Wittgenstein. Para eles, os estados mentais deviam ser estudados em relação à descrição do comportamento ou padrões de comportamento. Essa visão, um tipo de behaviorismo filosófico, tem mais de uma versão, por isso não necessariamente exclui a existência de subjetividade. Mas a ideia básica é que o único estudo válido para a mente é o que pode ser descrito e observado objetivamente, e que o único acesso à mente é através da observação do comportamento e ou da linguagem. Mas nem todo mundo aceita a ideia de escolher um dos extremos. Em 1974, o filósofo Thomas Nagel escreveu um artigo chamado What is it like to be a bat? Ou Como é ser um morcego?, onde ele critica as ideias reducionistas sobre o cérebro e afirma que a única forma possível de pensar na ideia de mente é levando em consideração as experiências subjetivas. Ele dá como exemplo as experiências de um morcego.
Nós sabemos que os morcegos percebem o mundo através de ecolocalização. O morcego envia sons para o mundo, esses sons batem em obstáculos diversos e retornam para o morcego. Assim, o mamífero recebe informações como distância, forma dos objetos, etc. Nagel argumenta que não temos como saber como é ser um morcego, porque não há nenhum análogo desse sentido na espécie humana. Bom, isso não é inteiramente verdade, mas não vem ao caso, e isso não diminui seu argumento. Nós podemos descrever como deve ser ou como pode ser, mas essas descrições são adaptadas para a maneira como nós experienciamos as coisas. Nós podemos imaginar como é ser um morcego, mas isso não é a mesma coisa que saber como é ser como um morcego. Eu sei, parece que estou falando a mesma coisa, né? Bom, pense assim, se eu, um humano, imagino como é ser um morcego, eu sou apenas um humano tentando imitar um morcego. Mas as experiências pessoais do morcego são particulares a como sua mente e sua fisiologia foi desenhada pela evolução. Então só o morcego sabe como é ser um morcego. O que Nagel quis demonstrar com isso é que não podemos ignorar a subjetividade quando queremos estudar a mente, porque falar sobre consciência é falar sobre a experiência de ser como o organismo é. Achou esse exercício mental um pouco extremo? Então conheça o quarto de Mary. Proposto por Frank Jackson, esse experimento mental é mais ou menos assim. Imagine Mary, criada desde o nascimento dentro de uma sala completamente preto e branco, sem nenhuma cor. Tudo que ela tem acesso é preto e branco. Os livros que ela lê, o que vê na TV, as imagens na internet, tudo. Ela cresce sendo ensinada sobre tudo que é possível sobre cores, o que no caso dela é a manifestação física das cores. O espectro de luz, pigmentos, absorção e refração de luz, os mecanismos neurais da percepção das cores e etc. Mary chega à vida adulta com todo o conhecimento intelectual possível sobre cores, mesmo nunca tendo conhecido nenhuma delas além do preto e do branco. Dentro desse contexto surge a pergunta: se Mary fosse exposta a outras cores, o fato de ver cores novas pela primeira vez conta como um novo conhecimento? Se a descrição reducionista é tudo que existe, então não. Ter um contato com cores novas não seria um novo conhecimento nesse caso. Mas eu suspeito que você pensa exatamente o contrário, que ela agora tem um conhecimento novo, que é como é a sensação de ver as cores. Esse é o principal argumento de Jackson. A experiência subjetiva é um conhecimento em si mesmo, mas não pode ser reproduzida apenas pela descrição dos fenômenos ou do comportamento. O argumento de Frank Jackson parece que está indo para um bom caminho, certo? Talvez. Mas Frank Jackson não está apenas argumentando em favor da subjetividade. Ele também quer nos fazer acreditar que a mente é o que em filosofia chamamos de epifenômeno, ou seja, estados mentais são apenas efeitos colaterais do cérebro. A consequência dessa visão é que estados mentais não influenciam estados físicos. Mas essa é uma noção problemática, porque estados mentais parecem influenciar estados físicos o tempo inteiro. Se eu quero tomar uma água, meu corpo vai até onde meu cérebro acredita que há um copo d'água. Então, não vamos bater o martelo ainda. Alguns filósofos deram explicações alternativas para o problema proposto por Jackson. Ivan Thompson argumenta que, se Mary tivesse sido criada desde sempre sem acesso a cores, ela nunca desenvolveria a capacidade de experienciar cores em primeiro lugar. Então o cenário proposto por Jackson nunca aconteceria. Daniel Dennett vai para outro caminho e argumenta que, se Mary realmente sabe tudo sobre cores, ela entende a neurologia relacionada às cores, o que incluiria o conhecimento para distinguir uma cor da outra. Afinal, ela está numa sala preto e branco, então se ela visse a cor vermelha, por exemplo, ela saberia que aquela é uma cor diferente. Em outras palavras, Dennett argumenta que Mary não teria necessariamente um conhecimento novo ao ser exposta a mais cores, pois já saberia distinguir entre cores diferentes, mesmo que nunca tivesse visto essas cores. Outros, como Lawrence Nemiroff e David Lewis, argumentam que Mary, ao ser exposta a uma nova cor, não adquire nenhum novo conhecimento, e sim uma nova habilidade. Eu não vou ir mais a fundo nesses argumentos, pois há muitos e o vídeo teria horas e horas. Basta saber que o experimento do quarto de Mary está longe de esgotar esse assunto. O que importa para nós nesse vídeo é, qualquer que seja o caminho que o estudo da consciência tome, ele vai ter que passar pela noção de subjetividade, pois esse tema parece ser de alguma forma indissociável da experiência mental. Então, se queremos descobrir o que é a mente, precisamos entender como somos capazes de ter experiências de forma tão particular. Se quiser saber um pouquinho mais sobre as ideias a respeito do que é mente, confere lá o vídeo que eu fiz sobre o assunto. Para
Para pesquisadores como Todd Feinberg e John Mahler, o motivo pelo qual parece haver uma lacuna de conhecimento entre cérebro e experiências subjetivas é simplesmente o fato de que o cérebro produz experiências conscientes através de mecanismos diversificados. Então não há exatamente um único mecanismo capaz de explicar a subjetividade, pois não há uma região especializada nessa característica. Nos últimos anos, regiões como o córtex premotor e o córtex temporoparietal têm sido associados à perspectiva do eu e da experiência em primeira pessoa. O córtex premotor costuma ser associado à antecipação de movimento, enquanto que o temporoparietal à percepção espacial e o mapa corporal. Também se acredita que o córtex insular, ou ínsula, que é associado a estados mentais como compaixão e empatia, pode ter papel fundamental na geração da consciência, o que incluiria as experiências subjetivas. Uma explicação bem simples talvez se encontre na teoria da consciência de Antônio Damasio. Damasio concorda sobre a importância de se explicar a subjetividade, e na sua teoria, a consciência surge da atualização dos estados internos e externos do organismo. A consequência dessa hipótese é que a subjetividade deve estar associada de alguma maneira à percepção sensorial cada vez que é atualizada. Em geral, a subjetividade tem sido considerada cada vez mais como sinônimo do chamado problema difícil da consciência, e suas bases ainda não são completamente compreendidas. Mas já pode ser considerado consenso o fato de que experiências subjetivas não são uma ilusão, e sim parte importante da experiência humana e de outros animais, sendo possível de ser avaliado pela abordagem científica. E isso nos leva a outra questão muito importante, sobre o fazer científico. A ciência normalmente é vista como um campo de conhecimento que busca a objetividade. E, de fato, tentamos estudar os fenômenos de forma mais objetiva possível. Mas como garantir objetividade se os próprios cientistas, que são seres humanos, possuem cada um sua própria subjetividade? Como ser objetivo quando cada um é, em essência, subjetivo? Esse é um problema conhecido da filosofia da ciência e foi bem sistematizado por Karl Popper na primeira metade do século XX. A solução para esse problema é trabalhar através do que Popper chamou de intersubjetividade, que significa descrever um experimento de forma que ele possa ser avaliado por outros e para que possa ser reproduzido. Se o experimento for reproduzido por outros cientistas e eles chegarem aos mesmos resultados, isso é um sinal de que os dados são consistentes. Hoje a comunidade científica chama essa abordagem de revisão por pares, processo onde os resultados de uma pesquisa são submetidos a outros cientistas da mesma área para avaliarem se há problemas com o estudo. Se nenhum problema for detectado, o estudo estará apto para ser publicado num periódico científico de respeito. A revisão por pares é hoje considerada uma das armas mais importantes para a credibilidade da investigação científica. Subjetividade pode ser um mistério em termos de mecanismos, mas isso não é desculpa para dizermos que tudo vale. Vivemos numa sociedade onde, tão importante quanto nossas experiências particulares, são as experiências que compartilhamos com outras pessoas e animais não humanos. É parte do que nos torna diferentes um do outro, mas também é o que nos conecta de uma certa forma. E você, como se sentiu ao ver esse vídeo? E qual a sua posição sobre o experimento mental de Frank Jackson? Mary adquiriu um novo conhecimento ou não? Se você gostou do vídeo, curte aí. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. E já que você está aqui, aproveite para conhecer os outros vídeos que eu tenho no canal. Até a próxima!